Bom dia, meus irmãos. Bom, ontem nós celebramos aqui em nosso país o Dia da Criança. Na verdade, o Dia Internacional da Criança é 30 de novembro. Essa data coincide com a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Mas, na prática, diversos países criaram um dia especial para celebrar o Dia da Criança. E aqui em nosso país, 12 de outubro, desde a década de 60, nós celebramos essa data comemorando esse momento tão especial para todos nós, para toda a família, todos nós que um dia já fomos crianças. Portanto, neste sábado especial, com tanta criança participando aqui à frente, nada melhor e mais oportuno do que tratar um pouquinho da criança. Falar um pouco de criança e, na verdade, falar um pouco da família como um todo. Se nós tivéssemos que descrever uma criança, ou as crianças, como é que nós faríamos? O que é que nós diríamos? Criança é... Como é que nós completaríamos essa frase? Um poeta muito bem inspirado, ele escreveu o seguinte: as crianças apresentam-se em tamanhos, pesos e cores sortidas. Encontram-se em toda parte, em cima, embaixo, fora, subindo, penduradas, caindo, correndo, saltando. Os pais as adoram. As visitas, nem sempre. As irmãs e os irmãos mais velhos as toleram. E o céu as protege. Uma criança é a verdade de cara suja, a sabedoria de cabelos despenteados, a esperança de calças caindo. Algumas crianças têm o apetite do cavalo, a digestão do avestruz, a energia da bomba atômica, a curiosidade do mico, os pulmões de um ditador, a imaginação de Júlio Verne, a timidez da Violeta, a audácia da Mola, o entusiasmo do Buscapé, e tem 5 polegares em cada mão quando pratica as suas reinações. A criança adora chicletes, sorvetes, carrinhos, bonecas, a Páscoa e o Natal. Gosta de ar livre, da água, dos animais grandes, do fogo, dos automóveis, dos aviões e dos feriados. Não gostam de livros sem figura. Não gostam de cortar os cabelos, de dias nublados, de tomar banho e da hora de dormir. Criança levanta cedo e está sempre atrasada para as refeições. Entre seus pertences há sempre um tesouro. Um canivete enferrujado, uma fruta verde mordida, um barbante, 2 botões e algumas bolinhas de gude. Um pedaço de substância desconhecida e um objeto raro que lhe é precioso por, quando muito, 24 horas. A criança, diz o poeta, é uma criatura mágica. Você pode fechar-lhe a porta do seu quarto de ferramentas, mas jamais a porta do seu coração. Você pode expulsá-lo do escritório, mas não do seu pensamento. Toda a sua importância e sua autoridade desmoronam-se diante dela, que é seu carcereiro, seu chefe, seu verdadeiro amo. A criança pode ser uma ruidosa e implacável ditadora, mas quando você volta para casa à noite, com esperanças, sonhos e nervos despedaçados, ela, a criança, pode recompor você num instante com suas palavrinhas mágicas. Oi, pai. Oi, mãe. Realmente, há diversas maneiras de compreender a criança. Na perspectiva bíblica, o estudo da antropologia infantil mereceria, só isso já, um sermão extenso. Mas nós podemos, a partir da Bíblia, imaginar algumas coisas a respeito da criança. Por exemplo, a criança é a imagem de Deus. A criança é um ser que abençoa e é um ser que é abençoado. A criança é promessa, mas é também certeza. A criança é segurança e a criança é proteção. E lá em Isaías nós percebemos que a criança é uma visão de paz, de esperança e de restauração. Que maravilha nós, adultos, podermos conviver com as crianças. Que maravilha nós podermos ensinar e aprender com as crianças. Que maravilha nós podemos participar do processo de educar meninos e meninas nos caminhos do Senhor. Às vezes, quando os nossos
Meninos são menores. Parece que o tempo demora a passar. Mas quando eles crescem, ficamos com saudade do tempo que se foi. Claro, educar os nossos meninos e meninas nos caminhos de Deus não é algo simples. Educar os nossos meninos e meninas nos caminhos de Deus requer preparo, requer consciência, requer oração, entrega e muitas vezes alguns sacrifícios. Os adultos sabemos que educar meninos e meninas da maneira correta exige muitas vezes mais compromisso do que ser um bom profissional ou do que executar ou criar bons projetos profissionais. Na Bíblia, Deus nos deixou preciosas orientações para aliviar a tarefa dos adultos no desafio e arte de educar meninos e meninas nos caminhos do Senhor. Há muitas orientações oportunas, mas nessa manhã eu selecionei apenas uma, no Antigo Testamento. E alguns dizem que esse é o texto-chave para a compreensão e a elaboração de uma teologia da educação cristã. Deuteronômio, capítulo 6. Esse é o texto que vamos usar para a nossa base de reflexão nesta manhã. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Na verdade, vamos pegar o verso 4 e o 5 também. Então, Deuteronômio capítulo 6, do Antigo Testamento, versículos 4 ao 9. Deuteronômio 6, 4 ao 9. Eu leio assim na minha Bíblia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui está um texto muito claro e importante, que nos ilumina no desafio e na arte de educar meninos e meninas nos caminhos do Senhor. E eu quero pensar desse texto duas ideias. A primeira, o texto nos diz que, mais ou menos assim, estas palavras que hoje te ordeno, e aí continua, as inculcarás, delas falarás, também as atarás e as escreverás. Mas destas frases eu quero ressaltar duas palavras. Estas palavras. Estas palavras. Aqui está o primeiro elemento para uma educação familiar de sucesso, de acordo com Deuteronômio. As palavras de Deus. Diz o texto que as palavras de Deus devem ser ensinadas. É verdade que o verso 6 está se referindo à legislação mosaica. Essas palavras são a legislação mosaica. Mas hoje nós temos a revelação completa. Temos os escritos de Moisés, mas temos todo o Antigo Testamento e também temos todo o Novo Testamento, repletos ambos de orientações claras e oportunas. E eu diria para quem é pai, quem é mãe, que se seu filho é recém-nascido, se ele tem 10 meses de idade, se está no 2º ano de escola, ou se está na classe, em alguma sala do ensino médio, ou ainda se ele é universitário, adulto, solteiro, isso não importa. Sempre é tempo de ensinar e aprender a palavra de Deus. Claro, é verdade que a primeira infância é um momento muito oportuno para guardar, para que a criança guarde no coração as palavras de Deus. Entretanto, enquanto os nossos filhos estiverem conosco, ou enquanto houver alguém mais jovem do que nós, sob a nossa influência, nós temos a responsabilidade de colocá-los diante das Sagradas Escrituras. Diz o texto, estas palavras as ensinarás. Nós adultos temos o dever de ensinar os mais jovens o que Deus diz em sua palavra. Como é gostoso gastarmos tempo assistindo com os nossos filhos, ou em família, algum filme bom, comendo uma pipoca, tomando o suco da Super Bom. Como é gostoso fazer isso, né?
recesso, né? Feriado, é um convite para uma atividade dessas. Como é gostoso a gente ter as férias dos sonhos com a família, para passear naquele lugar que nós sempre sonhamos e que finalmente podemos realizar, podemos fazer. Isso tudo é muito bom. Mas Deuteronômio 6 nos lembra que uma função fundamental dos adultos em relação aos menores é de inculcar a palavra de Deus. O texto diz que nós temos a obrigação de falar as palavras de Deus. O texto diz que nós temos a obrigação de escrever as palavras de Deus. Sabe que inculcar, um dos significados dessa palavra inculcar é imprimir. Olha só, nós temos a obrigação de imprimir as palavras de Deus na vida daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. A palavra inculcar também significa repetir várias vezes. Inculcar significa gravar na mente mediante repetição. Nos cultos da manhã, nos cultos da noite, ao longo do dia, nós adultos temos o dever e a responsabilidade de inculcar, de falar e de escrever as palavras de Deus na vida dos nossos meninos e meninas. Em nosso lar, os nossos meninos e meninas precisam aprender a palavra de Deus, precisam estudar a palavra de Deus, precisam ler a palavra de Deus, precisam assimilar os ensinamentos para então refletir esses ensinamentos na vida prática. Não apenas eles, mas também nós. Todavia, nós adultos temos essa responsabilidade do ensino com eles. E a pergunta é, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos meninos? Como é que nós podemos falar a palavra de Deus na vida para os nossos meninos? Como é que nós podemos escrever isso de tal modo que seja algo produtivo, algo oportuno e que os menores, os nossos meninos e meninas, venham de fato aprender? Como é que nós podemos fazer isso? James Braga foi por muitos anos professor de Bíblia. Ele, num de seus livros, afirma o seguinte: talvez uma das razões de tantas pessoas não tirarem proveito do estudo bíblico seja simplesmente por não saberem como fazer. Como fazer para que o estudo da Bíblia seja proveitoso? Nós adultos pedimos para os menores: estuda a Bíblia, você tem que ler a sua lição. Mas nós nem sempre gastamos tempo ensinando como isso se faz. Isso pode ser complicado porque estudar a Bíblia é completamente diferente do que pegar o livro de matemática, de religião, de português e estudar para a prova. A Bíblia tem outra sistemática. O Dr. Braga fala de método. Nós sabemos que o método é uma espécie de mapa que nos mostra os elementos capazes de nos situar onde estamos. O mapa também nos fornece pistas, sinais que nos ajudam a chegar onde queremos, que nos mostram a direção certa para onde estamos indo. No caso da palavra de Deus, amigos e irmãos, qual seria o método, a técnica que podemos adotar para cumprir o que o Deuteronômio está dizendo? Nós temos que falar a palavra de Deus aos menores, nós temos que ensinar as palavras, nós temos que mostrar. Como é que vamos fazer isso? Se nós quisermos que os nossos meninos e meninas compreendam e vivam a palavra de Deus, irmãos e amigos, nós precisamos ir além de uma leitura descuidada, rápida e superficial da palavra de Deus. Temos que ir além. Nessa manhã eu quero partilhar com vocês 3 técnicas muito simples, que vocês poderão usar para estudar em casa. Você mesmo, mas especialmente com os menores, a palavra de Deus. 3 técnicas simples e eficazes que eu, Adolfo, tenho usado comigo mesmo. Eu tenho usado em casa com minhas meninas, com a minha família, e tem sido muito bom. Eu acho que se você pegar essa ideia e outras que você pode criar, nós vamos poder cumprir com eficácia a orientação de Deus, de ensinar a palavra, de mostrar a palavra, de escrever a palavra. 3 técnicas muito simples. Vamos lá. A primeira é essa aqui, ó. Vai aparecer a projeção aí na tela.
vocês vão ver aí a primeira técnica, que eu denomino de a técnica das 6 perguntas. Está pequeno aí, mas eu vou ler aqui para vocês, se eu conseguir também. Gente, é muito simples fazer isso que está sendo colocado aí. É muito simples. Vocês em família leem a Bíblia, selecionam o trecho da leitura daquele dia, e após uma leitura consciente, tranquila, né, reflexiva, aí vocês começam a dialogar usando esse roteiro de 6 perguntas. Olha lá, primeira pergunta: o que eu gostei? Pede para a pessoa, para o menor, para o filho, para o sobrinho, que seja lá quem for que está com você, pede para ele escrever. Vai lá, escreve aí. O que você gostou do Salmo 23? Vamos pegar o Salmo 23 como exemplo. O que você gostou do Salmo 23? Vai lá. Aí a criança ou a pessoa escreve a frase: na leitura de hoje eu gostei disto. O que nós estamos fazendo com isso? Estamos começando a pensar. Estamos começando a pensar naquilo que nós lemos. Estamos começando a sair da rotina de uma leitura superficial e rápida. Segunda pergunta: o que eu não gostei? Pode ser que a pessoa leu alguma coisa e não gostou. Coloca. Porque, se der tempo, pergunta: por que você não gostou? Terceira pergunta, para uma leitura mais produtiva da palavra de Deus: o que eu não entendi? Há tantas coisas que as nossas crianças leem e não compreendem. E muitas vezes nós não estamos lá por perto para saber o que não compreenderam e para explicar aquilo que elas não compreenderam. Uma quarta pergunta que ajudaria num estudo mais aprofundado da Bíblia: o que eu aprendi sobre Deus? Claro, né, amigos, irmãos? Se a palavra é de Deus, toda coisa que eu leio na palavra me ensina algo a respeito de Deus. Então, é oportuno perguntar: o que eu aprendi sobre Deus nesse texto que eu acabei de ler, no Salmo 23? Quinta pergunta: o que eu devo fazer? Nós não podemos ficar meramente na leitura da Bíblia, nas descobertas do que a Bíblia diz. Nós não podemos simplesmente aprender e deixar para lá. Porque, como alguém disse, quando nós aprendemos a Bíblia e não colocamos em prática, nós simplesmente nos tornamos pecadores esclarecidos. Então, uma pergunta importante é: eu li esse texto hoje, o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi hoje na palavra de Deus? Alguma coisa disso que eu li, tem que invadir a minha vida, tem que ser interiorizado na minha mente e passar a ditar o meu comportamento, como Deus quer. E a última pergunta: que frase eu vou pegar para mim? Que frase eu vou pegar para mim? Do Salmo 23, gostei dessa frase, então vou decorar essa frase, vou escrever num papel, vou levar o dia inteiro comigo para eu guardar na minha mente. Se nós não sairmos de uma leitura superficial e rápida da Bíblia, nós de fato não estaremos cumprindo a expectativa que Deus tem de escrever a palavra, de mostrar a palavra e de inculcar a palavra na vida de todos nós, mas especialmente dos nossos meninos e meninas. Eu queria que vocês fizessem agora uma coisa muito rápida, na maior reverência possível. Eu queria que você pegasse uma das perguntas, volta aí a tela por gentileza, essa tela anterior, aquela lá, a pergunta número 4. O que eu aprendi sobre Deus? Vamos tomar como referência o Salmo 23, que todo mundo conhece. Eu queria que, ao tomar a referência, como o Salmo 23 como referência, então você pensasse: o que esse Salmo ensina a você sobre Deus? Bom, então eu queria que quem está com uma criança do lado, que conversasse sobre isso com a criança que está do seu lado agora. Quem não tem criança, que converse com um adulto. Vá lá. Olha, o Salmo 23 me ensina isso sobre Deus. Vamos partilhar essa pergunta, essa resposta a essa pergunta. 30 segundos para a gente fazer isso, por favor. Muito bom. É uma pena que nós não temos mais tempo, mas eu imagino quanta riqueza saiu nesses 30 segundos de diálogo, de conversa que você teve com uma criança ou com alguém que está do seu lado.
Bom, esse modelo aí, irmãos e amigos, certamente nos ajuda a sairmos de uma leitura superficial e cumprirmos o que Deus espera de nós, inculcar a palavra nas pessoas, mostrar a palavra para as pessoas, descrever a palavra para as pessoas. Eu quero mostrar e partilhar com vocês um segundo modelo que ajuda a cumprir o que Deuteronômio está dizendo. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Está lá. Vocês estão conseguindo ler alguma coisa? Esse é o método 5Ps, porque cada frase em cada coluna começa com a letra P. Se você pegar a primeira, você lê o texto, né? Lê o texto do dia, aí depois então você vai pensar ou preencher esse documento aí. Ó. A primeira coluna diz princípio de vida. Vamos pegar de novo o Salmo 23 como referência. Após ler o Salmo 23, que princípio de vida que você tira do Salmo 23? Olha lá, isso aí está permitindo que nós saiamos da superficialidade de uma leitura rápida e começando a pensar de fato com mais profundidade. Qual é o princípio de vida? Uma segunda pergunta. Se você tivesse que parafrasear o verso preferido que você leu agora, o que é que você diria em suas palavras? Terceira coluna. Esse texto que você acabou de ler, que problemas e que lutas ele ajuda você a superar? Quarta coluna. Se você não obedecer a esse princípio de vida que você enunciou ali na primeira coluna, que prejuízo que você vai ter se você não obedecer? Qual é o prejuízo? Mas se você obedecer, qual é o proveito? Qual é a bênção que você vai obter se você seguir o princípio de vida que está descrito e escrito ali no Salmo 23? E finalmente, qual é o plano de ação? Ok, você leu o Salmo 23. Bonito, né? Bonito. Agora, você vai fazer o quê com aquilo que você aprendeu? O que você vai fazer com aquilo que você leu? De novo, para que não fique apenas um conhecimento cognitivo, intelectual, mas que esse conhecimento passe a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. E um terceiro modelo, que eu quero partilhar com vocês, vamos para a próxima tela. A criança pode gostar disso aí, porque tem um desenhinho, né? Podemos chamar esse modelo de previsão do tempo. Porque, vamos pegar de novo como modelo, como referência, o Salmo 23. Você anota o versículo, você notou que em cada modelo há um espaço para escrever o verso. Nesse modelo aí, você escreve o verso no solzinho. Aí. É um modelo que tenta ser útil para as crianças. Então está lá, previsão do tempo. Naquela seçãozinha lá de temperatura alta, que tem a ver com previsão do tempo. Temperatura alta significa qual é o desafio que Deus está me fazendo através desse texto. Qual o desafio? Temperatura alta. De baixo, céu nublado. Muito bom. Poxa vida, se eu passar a obedecer esse desafio, que problemas que eu posso ter? Ainda que eu queira fazer a vontade de Deus, eu vou ter problemas. Que problemas que eu posso ter? É o céu nublado. E do lado direito, ok, ainda que haja céu nublado, o tempo vai melhorar. O que Deus vai fazer para me ajudar a melhorar o tempo da minha vida? E finalmente embaixo, chuva de bênçãos. Se eu seguir a vontade de Deus, que bênçãos que Deus vai me dar, conforme é registrado no Salmo 23. Eu apresentei para vocês 3 modelos, haveria outros, dezenas de outros. Mas isso é suficiente por hoje. Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para algo muito sério. Eu tenho notado que muitas das mídias da atualidade tendem a cultivar em nossos meninos e meninas a superficialidade. Muito material da internet, muitos livros eletrônicos são feitos de tal maneira que as crianças, os juvenis e os adolescentes parecem meros skatistas deslizando na superfície apenas do conhecimento. Eles não têm tempo e nem condições de aprofundar, porque as coisas são feitas para nós sermos superficiais. Essa superficialidade, amigos, está formando pessoas descomprometidas, pessoas rasas e pessoas sem raízes em sua identidade e em sua fé. E essa superficialidade está formando pessoas apressadas, pessoas incapazes de se concentrar, pessoas incapazes de desfrutar momento de reflexão e momento de contemplação. E aqui entra a importância do estudo da Bíblia. Eu estou terminando de ler um livro que me causou muito impacto agora, nessas últimas 2 semanas. O livro se chama A Geração Superficial. E o subtítulo é:
o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. É assustador. É assustador como esta nova geração está sendo prejudicada de muitas maneiras pelo uso das novas tecnologias. E aqui entra, amigos, a importância do estudo da palavra de Deus. Ellen White diz, numa citação memorável do livro Educação, página 124, ela diz assim: como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficaz do que qualquer outro livro, ou todos os outros livros reunidos. E ela diz por quê? A grandeza de seus temas, a nobre simplicidade de suas declarações, a beleza de suas imagens, despertam e elevam os pensamentos, como nada mais o faz. Queridos amigos, estudar a Bíblia não é apenas um exercício espiritual. Estudar a Bíblia é também um exercício intelectual. O estudo e a prática da Bíblia nos aproximam do dono do saber. Ao lermos e estudarmos diariamente a palavra, estamos em contato com a mente mais brilhante e poderosa de todos os tempos, que é Deus. É claro que se nós lemos a Bíblia, cujo autor é o ser mais intelectual do universo, é claro que essa prática vai também nos tornar pessoas inteligentes. Esses esquemas que eu mostrei, e outros que vocês podem inventar, podem criar, ajudarão a criar o hábito de mergulhar com mais facilidade nas profundezas do pensamento bíblico. Assim, estaremos cumprindo as palavras de Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno, as falarás, as inculcarás, as mostrarás e as ensinarás. Permita-me dar-lhe mais uma sugestão, bem prática, rapidinho. Esses modelos que eu mostrei e outros que eu criei e adaptei, eu fiz em forma de apostila. E eu uso isso, nós usamos isso em casa. Cada um de nós temos uma pequena apostila com o nosso nome. E cada manhã ou cada noite, após a nossa leitura bíblica, nós registramos aqui aquilo que nós compreendemos, seguindo esses modelos e outros que estão aqui. Tem que ser algo propositado, tem que ser algo planejado. Senão não avança. Mas a Bíblia também diz, no texto que lemos em Deuteronômio assim: tu as inculcarás aos teus filhos, tu delas falarás, tu as atarás, tu as escreverás. Aqui está o segundo elemento de uma educação familiar de sucesso, apontado em Deuteronômio 6. Nós, adultos, somos responsáveis pela educação dos nossos meninos e meninas. Deuteronômio 6 afirma categoricamente que são os pais que devem ensinar a palavra de Deus aos filhos. No culto matutino, no café da manhã, no caminho para a escola, no passeio no parque, no culto vespertino, ao colocá-los na cama, em qualquer circunstância. Certamente cabe aos pais ensinar os filhos a palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar ao nosso pastor da igreja. Não. Esse é um dever nosso. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos terceirizar à professora da escolinha. Não, esse é um dever nosso. Esse é um dever que nós não podemos terceirizar ao instrutor da classe bíblica ou ao líder do pequeno grupo. Não, esse é um dever nosso. Ensinar as belezas e os mistérios da palavra de Deus é uma responsabilidade primária dos adultos, e neste caso especificamente dos pais. Deuteronômio 6 e 7 diz: tu as inculcarás aos teus filhos, tu falarás, tu as atarás, tu as escreverás. Não deixa margem à dúvida. Não tenho tempo para fazer, vai ter que arrumar. Você e eu somos responsáveis por esse ensino. Não vamos deixar isso nas mãos do professor de religião. Ele vai fazer o trabalho dele, mas primariamente o dever é nosso, em casa. É verdade que o pastor da igreja, nosso querido pastor Ranieri, expõe aqui em seus sermões a palavra de Deus. É verdade.
nós adultos aprendemos, os nossos meninos e meninas também aprendem, é verdade. Mas em última instância, esse precioso aprendizado é desafio, privilégio e responsabilidade sua e minha. É também verdade que as professoras tão talentosas das escolinhas da escolinha sabatina fazem um trabalho maravilhoso, com criatividade, com participação. Mas é em casa que nós temos que estudar a liçãozinha com os nossos meninos e meninas. É verdade que lá no pequeno grupo tem gente legal que ensina nossos meninos e meninas com eles. Mas é em casa que nós temos o dever de explicar com esmero o significado da Bíblia para os nossos meninos e meninas. As outras pessoas e os outros recursos são importantes. Mas somos nós em casa que devemos assumir a responsabilidade e não devemos ceder ou terceirizar esse privilégio para ninguém. Bom, já vimos que uma das nossas responsabilidades, a sagrada responsabilidade, é ensinar a palavra de Deus. Mas, obviamente, nós temos outras responsabilidades. E quais seriam essas responsabilidades? Bom, se você fizer uma pesquisa sobre o que os pais, qual a função dos pais, do pai e da mãe na educação dos filhos, você vai ter excelentes materiais. Eu, por exemplo, gosto muito do Dr. Paul Lewis, num livro extraordinário chamado 40 Princípios na Formação da Criança. O Dr. Lewis sugere 40 coisas que nós pais temos que fazer com os filhos. É um clássico cristão. Eu também gosto muito do pequeno livro, pequeno mesmo, poucas páginas, mas muito marcante, do Dr. John Drescher, também um educador cristão. Ele diz que os pais têm 7 responsabilidades com os filhos, de suprir 7 necessidades básicas da criança. Aliás, esse é o nome do livro, As 7 Necessidades Básicas da Criança. Bom, há diversas listas, há diversos autores que mencionam listas e mais listas das responsabilidades que nós pais cristãos temos, nós adultos cristãos temos em relação aos nossos meninos. Mas eu queria, indo para o final do sermão dessa manhã, realçar apenas 3. Só 3. E esses 3 aspectos que eu quero mencionar para vocês, eu os vi pela primeira vez juntos, há alguns poucos anos, quando eu li uma obra impressionante de um educador cristão norte-americano, chamado Stephen Garber. Sabe o que o Dr. Garber fez? Ele, visitando igrejas cristãs, ele ficou impressionado com adultos que eram muito participativos na igreja, adultos excelentes pais e mães de família, adultos excelentes profissionais, adultos que, ainda que não tivessem família, filhos ou filhas, eram pessoas muito envolvidas nas atividades da igreja, gente de muito respeito, e ele começou a se perguntar, como é que esses adultos fizeram para terem um sucesso na família, para serem pessoas bem-sucedidas, para serem pessoas de sucesso, de bom sucesso profissional, para serem pessoas que estão envolvidas o tempo inteiro com as atividades da igreja. Qual é o segredo dessas pessoas? Ele começou a entrevistar dezenas delas, centenas dessas pessoas. Ele começou a entrevistar e a coletar as respostas. Ele coletou essas respostas e começou a analisar. E depois de algum tempo de trabalho, ele descobriu que essas pessoas bem-sucedidas na profissão, na vida, na família, na igreja, tinham 3 elementos em comum. 3. E eu quero mencionar para vocês quais são esses 3. Mas antes disso, esse é o livro aí, ó. O tecido da fidelidade. O tecido... De que é feita a fidelidade das pessoas? Como é que se costura a fidelidade das pessoas? O Dr. Garber descobriu 3 coisas. E essas 3 coisas eu acho que já estavam escritas na Bíblia há muito tempo. Mas representam uma boa síntese da nossa responsabilidade como adultos, como educadores. Vamos lá. Primeira. Pode pôr a primeira. Eu já faço a aplicação direta para a família. Nós, pais, somos responsáveis por desenvolver e fortalecer a cosmovisão de nossos filhos. Este é o primeiro elemento
que o Dr. Gabriel descobriu? Ele descobriu que esses adultos bem-sucedidos em tudo na vida, entre a adolescência e o início da juventude, ou seja, entre o ensino médio e o início da universidade, esses adultos bem-sucedidos em tudo na vida, na família, na profissão, na igreja, esses adultos bem-sucedidos, eles tiveram, entre a adolescência e o início da juventude, uma cosmovisão forte. Esse foi o segredo do sucesso quando eles se tornaram adultos. Você quer saber o que é cosmovisão? Você sabe o que é cosmovisão. Mas eu vou lembrar vocês. Cosmovisão é uma espécie de lente intelectual através da qual as pessoas enxergam a realidade. Cosmovisão é um conjunto de pressuposições que nós sustentamos a respeito de tudo que existe. Cosmovisão é aquilo que provê o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Pois é. Pegando as ideias, essa primeira ideia do Dr. Gabriel, nós podemos dizer que nós pais somos responsáveis por formar e fortalecer a cosmovisão de nossos meninos e meninas. Parafraseando o Deuteronômio, usando a palavra cosmovisão, poderíamos dizer assim: nós temos que inculcar a cosmovisão cristã em nossos filhos. Nós temos que falar da nossa cosmovisão bíblico-cristã aos nossos filhos. Nós temos que atar a cosmovisão bíblico-cristã como lembrete em nossa mão e em nossa testa. A cosmovisão bíblico-cristã deve estar visível em todos os lugares estratégicos da nossa casa. Amigos, desenvolver a cosmovisão bíblico-cristã de nossos meninos significa ensiná-los a viver tudo, em tudo, de acordo com os ensinamentos da Bíblia. É isso. Como é que a palavra de Deus nos diz que devemos nos vestir? É isso que nós temos que ensinar. Como é que a palavra de Deus nos diz que devemos nos alimentar? É isso que nós temos que ensinar. Qual é o tipo de música que nós devemos ouvir? É isso que nós temos que ensinar aos nossos meninos e meninas. Quais os lugares que nós podemos frequentar? E quando chegar a idade certa, qual é o tipo de namorado que eles terão? Com quem irão se casar? É isso que a cosmovisão vai ajudar a esclarecer. Qual é a profissão que eles escolherão? Isso é cosmovisão na prática. A segunda descoberta do Dr. Gabriel foi a seguinte. Pode pôr o próximo item, por gentileza. Nós, pais, somos responsáveis por oferecer bons modelos aos nossos meninos e meninas. O Dr. Gabriel descobriu na sua entrevista com centenas de pessoas que todas essas pessoas bem-sucedidas na família, no emprego, na vida pessoal, na igreja, todas essas pessoas, sem exceção, entre a adolescência e o início da juventude, tiveram algo que ele chama de mentor, um modelo. Uma figura diante da qual, ou perante a qual, o adolescente, o jovem, dizia: poxa, se esse camarada é cristão, eu quero ser como ele. Se servir a Deus é viver do jeito que esse irmão vive, pois então eu quero servir a Deus do jeito que ele serve. O Dr. Gabriel descobriu que os modelos são fundamentais, especialmente entre a adolescência e o início da universidade. Então nós podemos dizer, irmãos, que nossos filhos e filhas precisam ver o cristianismo autêntico em nós que somos adultos. Eles precisam perceber claramente que a nossa vida é uma demonstração inequívoca dos princípios que a Bíblia apresenta. E à medida que os nossos meninos e meninas forem crescendo, eles terão um repertório imenso de figuras a quem copiar. A pergunta é: quem eles vão copiar? Os astros de cinema? Os atletas? Os famosos que passam a vida sem fazer nada e faturam milhões por mês? Gente que apronta e sempre se dá bem na vida? Ou nós, pais, que a despeito de tudo e de todos, somos fiéis a Deus? Que modelo eles vão copiar? Irmãos, nossos meninos e meninas precisam ver em nós um referencial de qualidade, de primeira grandeza. Eu não estou falando aqui que eles têm que copiar a nossa profissão. Não. Mas eu estou dizendo de que nós temos que ser o referencial deles em lealdade, em culto, em reverência, santidade, respeito à autoridade e às leis, respeito à vida, pureza, veracidade, honestidade e contentamento. Ao verem o nosso exemplo, os nossos meninos e meninas precisam pensar: com os meus pais
eu aprendi a ser respeitador das leis. Com os meus pais, eu aprendi a ser honesta. Com os meus pais, eu aprendi a ser verdadeiro. E assim por diante. Terceira descoberta do Dr. Garber. Dr. Garber descobriu que esses adultos bem-sucedidos na vida, na família, na profissão, na igreja, em tudo, se davam bem em tudo. Quando adolescentes e no início da juventude, eles tiveram amigos que pensavam a mesma coisa que eles. Desfrutavam dos mesmos valores que eles. Se esforçavam para ser tão bons quanto eles queriam ser bons. Ou seja, tiveram um grupo no qual não tinham medo de ser eles, porque esse grupo os apoiava e partilhava dos mesmos hábitos, dos mesmos valores e dos mesmos costumes do que eles. Nossos filhos e filhas precisam ter amigos e amigas que vivam os ensinamentos da palavra. Assim eles poderão ser influenciados positivamente. Entre a idade juvenil e a idade adolescente, é muito ruim e problemático quando se é um estranho no ninho. Entre a idade juvenil e adolescente, é muito ruim quando se convive com pessoas que têm um comportamento e hábitos completamente diferentes daquilo que nós temos. Por isso, nós adultos temos o dever, a responsabilidade de escolher bem os amigos dos nossos meninos e meninas. E devemos ser criteriosos mesmo. Porque aquela amiga que se veste de modo diferente, aquele amigo que escuta música diferente daquela que a gente escuta em casa, aquela amiga que na hora do intervalo fala de coisas que em casa nós não valorizamos, vai trazer um problemão para os nossos meninos e meninas. Isso vai causar um efeito tremendo e devastador em nossos meninos, caso eles não tiverem amigos que partilhem da sua mesma cosmovisão. O que os amigos pensam, eles vão pensar. Como os amigos paqueram e namoram, é assim que eles vão paquerar e namorar. Sabe, em uma tarde de gargalhadas e conversas, os maus amigos de nossos filhos e filhas podem destruir numa tarde aquilo que nós levamos anos para construir. Numa noite dormindo fora de casa, os maus amigos poderão causar a destruição daquilo que nós demoramos anos para construir com nossos filhos e filhas. Por isso, nós pais somos responsáveis por ajudar nossos filhos e filhas a terem bons amigos. Claro, esse assunto nos leva a pensar no tipo de pai que nós somos. Tem pais negligentes, tem pais permissivos, pais autoritários e pais participativos. O pai negligente é um pai irresponsável. Ele dá poucas regras, poucos limites e também dá pouco afeto. Filhos de pais negligentes tendem a negligenciar a si mesmos. Filhos de pais negligentes crescem com a sensação de terem pouco valor e com alguma frequência aprendem a ferir a si mesmos, seja com notas baixas, com doenças ou com mau comportamento. É a única forma que eles encontram para receber algum cuidado. Pais permissivos oferecem poucas regras e poucos limites. Dão bastante afeto, mas isso não é suficiente. Eles acabam sendo negligentes, porque embora afetivos, são irresponsáveis e pouco participativos. Os pais autoritários oferecem regras demais, limites demais, mas pouco se envolvem com a vida afetiva dos seus filhos. Os pais ideais, poderíamos chamá-los de pais participativos. Impõem regras, impõem limites, mas também dão afeto e se envolvem diretamente na vida dos filhos. Como é que nós podemos ser pais participativos? Sabe como? Somente pela graça. Somente pela graça e pelo poder de Deus. Sozinhos, nós não conseguimos. Pela graça e o poder de Deus, amigos, podemos ser adultos que saibam dialogar com seus meninos de modo maduro, ajudando-os a tomar decisões de forma madura, explicando as razões das nossas regras e ao mesmo tempo gastando do nosso dia,
alguma parte do nosso dia com eles. Irmãos, pais participativos são amorosos e afetivos. Eles seguem à risca a regra de Paulo, em Efésios 6,4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na amoestação do Senhor. Eu quero terminar. Preciso terminar. Amigos, irmãos que me escutam nessa manhã, tratamos hoje de 2 assuntos, muito rapidamente. Primeiro, a palavra de Deus deve ser ensinada em nosso lar. E segunda ideia é que nós pais somos responsáveis por isso. Eu queria que neste momento você gastasse 30 segundos para dizer bem baixinho à pessoa que está ao seu lado alguma coisa que você gostaria de resumir como a essência daquilo que foi dito nesta manhã. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: olha, vou levar isto comigo do sermão desta manhã. Por gentileza, façam isso, rapidinho. Vocês podem continuar a conversa em casa, tá bom? Irmãos, nesta semana que encerramos com este sábado, a política brasileira foi sacudida e impactada por um fato importantíssimo. E só o tempo será capaz de mostrar o seu efeito. Você sabe que na terça-feira, dia 9 de outubro, 3 políticos de peso foram condenados por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal de nosso país. Em meio a discursos, a partes e ponderações, a figura de maior destaque foi um senhor chamado Joaquim Barbosa. Ele foi responsável por analisar, durante os últimos 6 ou 7 anos, pouco mais de 50 mil páginas de depoimentos, laudos, memoriais e perícias. Dizem alguns que foi um trabalho quase sobre-humano. E para muitos, a atuação do ministro Joaquim Barbosa se constituiu num marco em nossa história, pois ele apontou as provas que terminaram na condenação de importantes políticos do nosso país. Filho de um pedreiro, Joaquim Barbosa cresceu, o ministro Joaquim Barbosa cresceu ouvindo que nas festas de aniversário de famílias mais ricas, ele deveria ficar sempre no fundo do salão. Ele tinha tudo para dar errado, em sua vida. Pobre, sofrendo preconceito racial e sempre preterido pelos demais. Na infância, na adolescência era chamado de Fritz. Uma brincadeira de alusão à sua cor de pele. Mas esse garoto inteligente avançou na vida. Formou-se em Direito. Fez mestrado e doutorado na Sorbonne, em Paris. Foi professor visitante da Universidade de Columbia, em Nova York. E também professor visitante da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E além de português, muito bem falado por sinal, ele domina mais 4 idiomas com fluência: francês, inglês, alemão e italiano. Seu pai morreu há 2 anos. Mas sabe de uma coisa interessantíssima? O ministro Joaquim Barbosa atribui muito do seu perfil à influência de sua mãe, chamada Benedita. Sabe quem é a sua mãe? A dona Benedita é uma senhora evangélica da Igreja Assembleia de Deus. Frequenta os cultos da sua igreja há mais de 45 anos. Certamente, e ele próprio diz isso, muitos dos valores do ministro Joaquim Barbosa originaram-se nos valores cristãos ensinados por sua mãe, a dona Benedita. De modo, amigos, que o alento que a justiça brasileira testemunhou nesses últimos dias teve um impacto direto de alguém que foi educado nos fundamentos da educação cristã. De alguém cuja mãe assumiu a responsabilidade de transmitir aos seus meninos e a viver os valores cristãos onde ele estiver.
Eu sei, irmãos, amigos, que tudo que nós falamos hoje aqui implica em tempo. Se nós quisermos estudar a Bíblia, temos que ter tempo. Se nós quisermos ser responsáveis, temos que ter tempo. Eu sei, amigos, que a vida é uma loucura. A vida é uma correria. Você e eu estamos no mesmo barco. Então, amigos e irmãos, talvez seja necessário refazer a nossa agenda. Talvez seja necessário reconsiderar nossas prioridades. Podemos fazer isso unicamente pela graça de Deus. E que esta seja a nossa oração. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a cumprir com o teu ideal. Dá-me condições, meu Deus, para cumprir com as tuas expectativas em relação à minha vida. Amém.